Fundamentos da fé cristã. Lição 1. Deus é eterno. A criação testifica a existência de Deus. Salmos 19, verso 1 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E Romanos 1:20a diz que os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. O universo fala de Deus todos os dias e a cada momento. Basta olhar o universo com todos os bilhões de itens que nele há, e o ser humano logo reconhece que tudo isso não veio à existência por si só. Não foi obra do acaso. Afinal, há inúmeros detalhes inexplicáveis e grande parte deles ainda totalmente desconhecidos. Em seu íntimo, o homem reconhece que há um ser que criou todas as coisas. Desde os povos mais primitivos, o ser humano tem tido essa percepção. As coisas visíveis que Deus criou, de alguma maneira, expressam o Deus invisível. Os insensatos rejeitam o conhecimento de Deus. Há, porém, os que rejeitam o conhecimento de Deus. Em Oséias, capítulo 4, verso 1b, diz que o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Podemos dizer que há 3 tipos de pessoas. Primeiro tipo, os que não creem que Deus existe, conforme lemos em Salmos 14:1. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. O segundo tipo, os que não sabem se ele existe ou não, como descrito em Eclesiastes capítulo 3, verso 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. Terceiro tipo, os que creem que ele existe, de acordo com Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Os padrões morais das pessoas quase sempre estão ligados ao conceito que elas têm de Deus. Muitos escolhem não reconhecer a existência de Deus, pois desse modo podem levar uma vida iníqua, injusta, livre de acusações da consciência e despreocupada, suprimindo o fato de que um dia terão de se apresentar diante dele e prestar contas das suas obras. Desse modo, os homens preferem desprezar o conhecimento de Deus e satisfazer os desejos da carne, e entregar-se a prazeres egoístas e paixões infames, sem limites, sem domínio próprio, desconsiderando as consequências disso. Romanos 1:28. Alguns jovens que crescem num ambiente cristão, tanto em casa como na igreja, têm sua fé bastante abalada quando vão para a universidade. Alguns chegam até a duvidar da existência de Deus. Quando, porém, vemos o viver desses jovens, notamos que sua condição moral geralmente entra em franca degradação. O viver livre e leviano dos jovens universitários, especialmente os que saem da casa dos pais para estudar, os faz entrar em decadência moral, envolvendo-se não apenas com bebidas e drogas, mas também em relações sexuais que Deus não aprova, embora a sociedade ocidental moderna o aprove. Na verdade, eles mesmos não podem garantir que haja Deus. O que de fato ocorre é que eles esperam que não haja Deus, pois se houver, eles estarão em apuros quando se encontrarem com Ele. Se não houver Deus, eles ficarão bem mais à vontade com relação a muitas coisas e terão desculpas para pecar. Romanos 1:32. Os conceitos e ideologias que aprendem no meio universitário dão a eles munição para argumentar que Deus não existe. E, se Deus não existe,
não devem preocupar-se com o que os cristãos dizem ou com o que a Bíblia diz. Na verdade, existe um esforço para que se remova a Bíblia da cultura moderna do século XXI, pois é considerada retrógrada, opressora e discriminatória. Pessoas assim estão preocupadas apenas com a vida presente, não se dando conta de que um dia irão encontrar-se com seu Criador. Eclesiastes capítulo 12, verso 1. Seu pensamento é: comamos e bebamos que amanhã morreremos. 1 Coríntios capítulo 15, verso 32b. Ignorar a existência também faz com que as pessoas deem liberdade para toda a corrupção que hoje se vê no mundo. Na verdade, como lemos acima, essas pessoas são insensatas, tolas, sem sabedoria. Por isso, tanto em Jó 28, verso 28, como em Salmos, capítulo 111, verso 10, e em Provérbios, capítulo 1, verso 7 e capítulo 9, verso 10, lemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os que temem a Deus são sábios, os que escolhem desprezar o conhecimento de Deus são tolos. Deus é eterno, sem começo de dias nem fim de existência. Deus é eterno. O termo eterno quer dizer sem princípio e sem fim. Em Apocalipse, capítulo 22, verso 13, o Senhor Jesus diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Aqui temos 3 descrições de uma característica única de Deus. Ele é eterno. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e Ômega é a última. Ele não apenas é o primeiro, mas também o princípio, o que indica que antes dele não havia nada. Além disso, ele não é apenas o último, mas também o fim, o que significa que depois dele não haverá mais nada. Isso atesta a eternidade de Deus. Quando Deus se manifestou, se apresentou a Moisés no Antigo Testamento, este lhe perguntou o nome, ao que Deus respondeu: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Êxodo, capítulo 3, verso 14 ao 15. O nome de alguém é a própria pessoa. O fato de Deus ter se chamado de Eu Sou indica que Ele é, sua natureza. Ele simplesmente é. Portanto, seu nome indica sua eternidade. Além disso, Salmos 90, que foi escrito pelo próprio Moisés, inicia dizendo: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Versículo 1 ao 2. Deus é eterno. Desde a eternidade passada, antes de haver o tempo, até a eternidade futura, depois que tiver concluído todo o seu plano, Deus é. O fato de o nome próprio de Deus ser Eu Sou também indica que Ele é tudo e pode suprir todas as nossas necessidades. Se precisarmos de paz, Ele é nossa paz. Se precisarmos de alegria, Ele também é nossa alegria. Se precisarmos de salvação, Ele pode salvar-nos. De fato, temos um Deus todo inclusivo que pode satisfazer-nos plenamente. Ele é nosso Criador, Salvador, Redentor, Rei, Senhor, amigo, fortaleza, morada, abrigo, proteção, auxílio, alegria, paz, cântico e tudo o mais. Deus é único. Uma das principais características de Deus é que Ele é unicamente um. Ele é o Deus único e eterno, todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra. Isaías 45, verso 5 diz:
Eu sou o Senhor, e não há outro. Além de mim, não há Deus. E Salmos 86, verso 10 diz: Pois tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. O Senhor é o único Deus, não há outro. Em 1 Coríntios, capítulo 8, verso 4, lemos: Sabemos que não há senão um só Deus. Em todo o universo, existe apenas um Deus verdadeiro. Foi Ele que criou os céus e a terra e o homem para seu plano eterno. É o mesmo Deus que amou o homem de tal maneira que se encarnou em seu Filho Jesus Cristo, a fim de morrer por nós na cruz, para nos redimir, perdoar, lavar, justificar e reconciliar com Ele mesmo. É ainda o Deus único que ressuscitou dentre os mortos para nos regenerar, santificar, transformar, conformar e glorificar. Temos apenas um só Deus, não são três, mas um só, e não há outro. Deus é um mistério e não podemos explicá-lo nem compreendê-lo plenamente. Em João 4:24 lemos que Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é um ser espiritual na esfera espiritual. Espírito é a essência divina. Embora não possamos entendê-lo com nossa mente limitada, podemos adorá-lo em nosso espírito e assim experimentar toda a sua realidade. Nosso espírito tem a mesma natureza que a de Deus, é espiritual. Quanto mais contato temos com Ele em nosso espírito, mais íntimos nos tornamos dele e mais nos relacionamos com Ele pela fé. Em Gênesis 4, vemos uma passagem maravilhosa acerca do relacionamento do ser humano com Deus. Logo após o primeiro homicídio, quando Caim matou seu irmão Abel, Adão e Eva tiveram outro filho, chamado Sete, que também teve um filho, chamado Enos, que significa homem frágil, fraco e mortal. Nesse contexto, lemos: Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Versículo 26. Após a morte de Abel, o homem percebeu sua fraqueza, fragilidade e mortalidade. Assim passou a invocar o Deus eterno, aquele que é, em quem não há fraqueza nem morte. Essa prática pode ser encontrada em toda a Bíblia. Hoje também, uma vez que percebemos quão fracos, frágeis e mortais somos, podemos invocar o Senhor, aquele que é, e ser supridos em todas as nossas necessidades.